Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui comigo. Hoje eu vou falar de um tema muito especial, assim, que eu penso sempre nisso, sabe? E desde muito tempo. Acho que até desde criança isso é uma coisa que mexe comigo. A gente vai falar hoje sobre o tempo. E olha só, né, como eu sempre tive essa inquietação pelo tempo. Quando eu era criança, a minha mãe, ela dizia assim que eu chorava porque eu não queria envelhecer. Então, para uma criança, né, eu chorava porque eu não queria ficar adulta, eu queria ficar criança para sempre. Porque na verdade, no fundo, eu tinha medo do tempo. Não com essa cabeça que eu tenho hoje, não com essa percepção que eu tenho hoje, mas eu já tinha medo do tempo, eu já tinha respeito pelo tempo, eu já tinha um olhar diferente para o tempo. É, E aí eu fui crescendo, amadurecendo e percebendo que esse tempo que passava era bom, de verdade, porque isso significava que eu estava crescendo, que eu estava evoluindo, que eu estava amadurecendo e que esse era o fluxo, da vida, né? E fui entendendo isso. Quando eu fui, fazer o meu TCC na faculdade, de uma forma até inconsciente, sabe qual foi o tema da minha pesquisa, da minha campanha publicitária que eu criei? Para quem não sabe, eu fiz publicidade, minha primeira formação, minha primeira graduação foi em publicidade, propaganda. E eu escolhi uma empresa para fazer essa campanha. E era uma empresa de relógios, uma multinacional que trabalha com relógios, né? Fabrica relógios, inclusive tem fábrica aqui em Manaus, o polo dela administrativo fica em Belo Horizonte, mas eu fiz ali um trabalho que, direto ou indiretamente, falava sobre o tempo. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque isso também não vem de mim. Isso vem dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles já tinham essa curiosidade pelo tempo, né? E, inclusive, alguns ousados disseram: vamos medir esse tempo e vamos trabalhar esse tempo e vamos nos ajustar, criando regras para esse tempo. E aí tem hoje o que a gente conhece pelo calendário, o relógio, enfim. A gente não vai falar sobre isso, né? Mas eu queria trazer essa busca que a gente tem, e se você tiver também, deixa aí no comentário, essa busca que a gente tem por conhecer, por entender o tempo. E uma coisa que eu percebo, principalmente trabalhando com jovens, eu já trabalho há mais de 10 anos com jovens, em várias esferas diferentes, atividades diferentes, mas trabalho muito com jovem, jovem aí na faixa etária dos 20 e poucos anos, né? É, e eu percebo que geralmente surgem duas coisas. Duas coisas muito duais, inclusive, o que me deixa mais curiosa. Uma é: eu tenho todo o tempo do mundo, como diz a música. Eu tenho todo o tempo do mundo, tenho todo o tempo para perder, né? E, por outro lado, tem uma outra frase que é assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, e aí vem um monte de questões, né? Eu não tenho tempo porque eu não tenho, é, alguém que me apoia, eu não tenho tempo porque eu faço faculdade, trabalho, eu não tenho tempo porque o meu chefe toma muito do meu espaço dentro do meu ambiente de trabalho. Eu não tenho tempo porque eu tenho filho, eu não tenho tempo porque eu tenho um marido, eu tenho um companheiro, uma companheira. Enfim, questões não faltam. Mas o ponto central é: ou eu tenho tempo demais e é tanto tempo que eu posso desperdiçar, ou eu tenho tempo de menos, um tempo, escasso demais e que eu não sei lidar com ele. E se a gente parar para pensar de forma muito racional realmente, todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo, e isso é democrático, né? É para todo mundo. Todo mundo tem, todos os dias, 24 horas.
E essa medição do tempo que foi feita lá atrás, ela nos ajuda a visualizar isso. Todo mundo recebeu, teoricamente, o mesmo tempo todos os dias. Só que a gente veio com um cronômetro. E um cronômetro com fim. E a gente não gosta muito de falar sobre isso, mas a gente não sabe quando é que esse cronômetro zera e encerra, né? E ontem, e muito interessante, ontem eu conversando com o meu namorado e a gente chegou em um site onde você consegue medir quantos dias, horas, segundos e milissegundos você tem de vida. E eu achei muito interessante nesse site, de verdade, depois eu posso até colocar aqui como referência, eu vou procurar o nome do site que agora eu não vou lembrar. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que o cronômetro dos milissegundos nunca param. E você olha lá e ele está sempre contando, e ele vai contando, e ele vai contando o tempo. E aí a gente tem a real noção de que o nosso tempo realmente está passando. Então, você tem, por exemplo, 10 mil dias, 13 mil dias, 11 mil dias e tantas horas e tantos segundos e tantos milésimos de segundo que estão contando a todo momento. Não para. E aí isso me fez também resgatar isso, e hoje de manhã, no momento em que eu estava fazendo meditação, isso, né, chegou para mim para conversar, para a gente conversar sobre isso, falar sobre isso. Então, provavelmente, você que está assistindo, talvez tenha algo aqui que você pode aí trazer para você e que pode aplicar aí na sua vida. Então, se esse tempo não para, esse tempo não perdoa, né? Esse tempo ele está sempre em movimento e esse cronômetro ele tem um fim. O que a gente está fazendo desse tempo, né? Então, será que nesse cronômetro com fim, no qual a gente não sabe quando o cronômetro zera, será que eu tenho espaço para não fazer o que eu gosto de fazer, para não fazer o que eu preciso fazer, para não realizar as coisas para as quais eu fui desenhado para fazer, né? Porque pensa só, tudo foi desenhado para alguma coisa. E com a gente não é diferente. A gente tem um desenho, a gente tem uma essência, a gente tem um algo interno que nos diz o que a gente precisa fazer. Inclusive, isso pode vir na forma de, eu tenho um sonho. Aquele sonho distante, sabe? Eu tenho um sonho. Mas eu vou deixando para depois. Eu vou deixando para depois, eu vou deixando para depois. E aí você, naquela sua dualidade, ou você diz, eu tenho muito tempo, e você diz assim, qualquer dia desses eu faço. Quando eu terminar a faculdade eu faço. Quando eu me aposentar eu faço. Quando eu tiver 40 anos eu começo. Ou talvez você só diga assim, o que é pior, né? Você diz assim, amanhã eu faço. E esse amanhã, ele nunca chega. Porque pelo menos quando você diz assim, nos meus 40 anos eu vou fazer, por mais que você tenha postergado isso, pelo menos se você chegar aos 40, ou aos 50, ou aos 60, ou a se aposentar, vai ter um marco ali muito bem definido de quando você se colocou para fazer aquilo. Do contrário, esse amanhã nunca chega. Então amanhã, e aí eu vou sendo engolido pela minha rotina, amanhã eu vou sendo engolido pela minha rotina, amanhã eu vou sendo engolido pela minha rotina, e aquilo que de verdade era relevante, era importante, era algo que ia me colocar a serviço a partir daquilo que eu fui desenhada e que eu me desenhei talvez para fazer, eu não faço. Ou eu digo assim, eu não tenho tempo, que é o dual, né?
Não, eu não tenho tempo. Hoje não dá porque hoje eu tenho academia. Não, hoje não dá porque hoje eu tenho um trabalho que meu chefe pediu. Não, hoje não dá porque hoje eu tenho que fazer um trabalho da faculdade. Não, hoje não dá porque hoje eu vou viajar de férias e aí quando eu voltar talvez eu faça. E nisso a gente vai postergando, né? E a gente vai postergando e esse amanhã nunca chega. Então, eu gosto também de trazer essas reflexões, mas eu gosto de ser muito prática. Eu gosto de a gente refletir, pensar, questionar, mas tá, e daí? O que eu posso fazer com isso, né? Então, o primeiro de tudo é você olhar e você se perguntar: quem sou eu nessa história do tempo? Eu sou a pessoa, ou em que momentos eu sou determinada pessoa, em que momentos eu sou o outro extremo, né? Em que momentos eu sou a pessoa que diz assim: ah, eu tenho muito tempo, deixa pra lá, eu vou fazer depois? Ou em que momento você é a pessoa que você diz assim: eu não tenho tempo. Então esse é o primeiro exercício, sabe? É você olhar pra você e dizer: quem sou eu? Como que eu tô agindo, né? Na verdade, não é quem é a gente, mas é como a gente tá agindo. Que atitudes eu tô tendo, né? Esse é um ponto. O outro ponto é você perceber quais são as suas prioridades. Porque, na verdade, quando a gente diz assim, eu não tenho tempo, na verdade a gente está dizendo, essa não é a minha prioridade agora. E aí você pode se olhar e dizer assim, nossa, mas eu não sei qual é a minha prioridade agora. Então, esse é o momento de você sentar e pensar, qual é a minha prioridade? A minha prioridade hoje é a minha família? A minha prioridade hoje é o meu trabalho, a minha prioridade hoje é o meu lazer, a minha prioridade hoje é o meu relacionamento amoroso. Lembrando que a gente tem muitas áreas na vida e que essas áreas elas precisam se complementar. E que é possível a gente complementar essas áreas, é possível a gente trabalhar nessas áreas como se fossem engrenagens que contribuem uma para a outra. Mas precisa ter essa prioridade, né? Então, qual é essa prioridade? Então, se a sua prioridade, por exemplo, é hoje o seu trabalho, recentemente, essa semana, uma pessoa me disse assim, olha, agora eu tô 100% focada no meu trabalho, eu comecei num trabalho novo, eu tô 100% focada nesse trabalho. E eu disse que maravilha, né? Porque quando a gente está focada no trabalho, não significa dizer também que eu só vou me dedicar ao trabalho. Significa dizer que tudo que eu fizer vai contribuir e fortalecer essa minha meta, esse meu ponto, esse meu alvo. Certo? Então, começa a refletir sobre isso e eu sugiro inclusive que você anote. Porque anotando, além da gente trazer para a mente, a gente também coloca diante dos olhos e a gente consegue ter uma visualização melhor. Porque quando fica só na cabeça, às vezes a gente mistura tantas coisas na cabeça, né? A mente às vezes ela é traiçoeira. E aí a gente vai misturando e a gente começa a criar uma bola de neve onde não existe nada, onde é só talvez um floquinho e a gente cria um monstrinho de neve. Não é nem uma bola, é um monstrinho de neve dentro da cabeça. Então, entendendo qual é a tua prioridade, e você pode, por exemplo, fazer uma lista. Fecha os olhos e pensa. Quais são essas áreas da minha vida? E vai fazendo uma lista. Muito provavelmente, aquela primeira coisa que você colocou, essa ou é a sua prioridade agora, ou você quer que seja a sua prioridade agora. Então avalia. Será que está congruente o que eu coloquei com o que eu tô fazendo? Aí você olha. Se não está congruente, você diz, então é por isso que está tendo um desajuste aí. Se tiver congruente, se tiver de acordo, aí você olha e diz, então vamos seguir. Então é um exercício muito simples, mas que causa um impacto grande. E causa um impacto grande na tua área ali que você tem interesse em alcançar. Um outro ponto
você cuidar do seu tempo olhando para as demandas que você tem durante o dia. Porque durante o dia você está ali envolto de muitas pessoas, de muitas atividades, de muitas informações. E aí você precisa observar se você não está indo de acordo com a demanda do outro. Se você não está perdendo muito tempo com demandas dos outros. E que essas demandas dos outros não necessariamente elas te contribuem para você chegar onde você quer chegar. E aí se você disser assim, mas eu ainda não sei onde quero chegar. Isso é um indicativo de que você, nesse momento, precisa começar a parar e a entender onde você quer chegar. Esse é um sintoma. E é bom, né? É desconfortável, mas é bom a gente olhar para esse sintoma e dizer assim, eu não sei onde eu quero chegar, tá? Então vamos dar um passo para trás e olhar para onde eu quero chegar, né? Uma outra coisa também que eu observo é que às vezes as pessoas dizem assim, trabalhe enquanto os outros dormem, né? Leia livros que os outros não leram, enfim. E aí você acaba adoecendo, porque você acaba numa competição com alguém que talvez você nem saiba quem é, e esse alguém não é você. E esse alguém não tem o mesmo caminho, não tem a mesma meta, não tem o mesmo objetivo, não tem o mesmo sonho que o seu. Então, a gente precisa aprender nessa dança do tempo e da vida a fazer esses movimentos de forma saudável, de forma que mantenha o nosso corpo saudável, a nossa mente sã, que a gente consiga manter o nosso equilíbrio entre a nossa matéria, que é o nosso corpo físico, entre a nossa mente, entre a nossa espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não estou falando de religião, eu estou falando dessa nossa conexão com esse algo maior que é o universo. E com aquilo que você entende como sua espiritualidade, né? Então, a gente precisa ter essa conexão entre o corpo, a mente e essa nossa espiritualidade. Isso faz com que a gente consiga fluir nessa dança do tempo. Então, o meu convite para você é que, a partir desses exercícios, você comece a trazer ainda mais presença para o seu dia a dia e a observar esse tempo que você recebe todos os dias, que você, até de uma forma clichê, né? Você recebe esse presente todos os dias, essas 24 horas. E o que você está fazendo com essas 24 horas? Né? Então, assim, será que eu estou assistindo coisas que não me levam a lugar nenhum? Né? Será que eu estou... ou quando eu estou fazendo coisas que realmente me agregam, que realmente me deixam felizes, que realmente estão conectadas comigo, eu me sinto culpada porque eu acho que eu deveria estar fazendo outra coisa. Porque as coisas não estão conversando. O que eu faço com o que eu preciso fazer não está conversando. Isso é muito comum, eu vejo muito nas mentorias que eu faço, nas aulas dos meus alunos, eu vejo muito que essa conexão entre o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu preciso fazer, geralmente está num bolo, num emaranhado que a gente não consegue, muitas das vezes, desfazer muito fácil, mas é preciso desfazer. É preciso a gente olhar para isso e entender. E a partir disso, a partir dessa consciência maior, aí a gente pode pensar em ir, por exemplo, para uma agenda. Talvez você pode estar se dizendo, desde o início você deve estar pensando assim, nossa, mas até agora ela não falou de eu cronometrar o meu tempo, de eu me organizar com o meu tempo. Por quê? Porque primeiro a gente precisa encontrar essa relação, essa conexão com a gente. A gente precisa entrar em processo de consciência, em se conscientizar onde eu tô, para onde eu vou e aí sim o que eu posso fazer com isso. Todos esses exercícios anteriores foram exercícios de conexão.
comigo, com o meu eu, com a minha pessoa, com a minha essência, com aquilo que eu gosto, o que eu quero e o que eu preciso fazer. Entendido isso, depois de ter trazido isso para a consciência, aí sim eu posso dizer para você, olha, você pode se organizar estabelecendo metas diárias, estabelecendo um horário para fazer as coisas. Quer ver? Vou te dar um exemplo, né? Se eu sento para fazer um trabalho e eu não coloco um horário para começar e um horário para terminar, se deixar, talvez eu entre a madrugada trabalhando. Talvez eu esqueça de almoçar trabalhando. Quantas vezes eu, por exemplo, trabalhando, esqueci de comer ou deixei de comer porque eu não podia parar porque tinha um trabalho para entregar. E isso vai a longo prazo, um dia, ok, 2, ok, mas a longo prazo isso vai causar um problema para você. E vai inviabilizar uma parte importante sua, que é a sua parte física, que te ajuda a executar tudo o que você precisa executar, né? Ou se você deixa de dormir por muito tempo, você começa a atrapalhar não só o seu físico, mas também a sua mente. Isso a longo prazo pode acarretar uma série de distúrbios e problemas para você, né? Então, entendido isso, aí eu posso estabelecer momentos. Então, por exemplo, de 6 às 7 da manhã, eu vou participar de um processo de mentoria. Todos os dias. São 40 dias. São 15 dias. Então, todos os dias eu vou participar desse processo ali de 6 às 7 da manhã. Oi, Monteiro. Seja bem-vinda. Você pode também estabelecer um horário para você fazer um trabalho da faculdade, por exemplo. Olha, de 7 às 8 da noite eu vou fazer um trabalho da faculdade. De meio-dia a 1 hora eu vou almoçar. Porque senão, ou até mesmo para usar as redes sociais, né? Eu posso me colocar um tempo. Olha, eu vou ficar 30 minutos aqui me divertindo, vendo as coisas que eu gosto, ou eu vou ficar 30 minutos aqui vendo um player que eu me interesso pelo conteúdo dele, porque me agrega. Ou eu vou tirar no fim de semana 2 horas para assistir um filme que eu gosto, para estar com as minhas amigas, para tomar um lanche com as minhas amigas, para sair à noite com as minhas amigas, né? Então, a gente vai organizando essa agenda. A gente vai organizando de forma que você consiga entender, né? Como você pode gerir essas 24 horas que te foi dada hoje. Então, você pode ter suas metas diárias, fazer um checklist diário, onde você vai colocar ali com o que você vai fazer durante o dia. E você pode organizar o seu tempo para que você possa executar isso da melhor forma. E aí você pode estar dizendo, mas tem tanta coisa, eu não consigo dar conta de tudo. Então, começa a olhar, de novo, para a prioridade. Porque se tem tanta coisa que você não está dando conta de fazer, pode ser que talvez você não esteja sabendo delegar, pode ser que você esteja dando prioridade para coisas que não são prioridade, pode ser que você esteja dizendo muito sim e não se permitindo dizer não em alguns momentos. Entende? Então, é importante que você tenha essa inteligência para gerir o seu tempo, que você tenha essa habilidade de gerir o seu tempo, para que você possa aproveitá-lo da melhor forma possível. Porque lembrando que a gente falou lá no início, a gente está aqui com um plano e com um cronômetro. E esse cronômetro, ele tem início e tem fim. Então, o que você quer fazer, como você quer viver esse tempo que te foi dado
e como você quer que esse cronômetro ele possa ser melhor aproveitado por você. Então esse é o meu convite para que você hoje possa começar a trazer isso para a consciência, essa gestão do seu tempo, e que você não só traga isso para a consciência, mas que você se coloque no espaço de exercitar isso a partir dos exercícios que eu deixei aqui. Eu vou deixar essa live gravada, eu espero que eu consiga aqui com o Instagram, deixar gravada. Então, se você começou a ver já no finzinho, você pode voltar e dar uma olhada lá no início, porque eu fui fazendo um passo a passo para a gente entender todo esse processo, né? De como que é esse o nosso olhar para o tempo, como que a gente mede esse tempo, como que a gente se engana, né? Se dribla, resiste a esse tempo dizendo que tem tempo demais, de sobra e pode gastar, ou tem tempo de menos a ponto de não fazer as coisas porque não tem tempo. Trazer isso para nossa consciência do que realmente é prioridade, para usar esse tempo com sabedoria, né? E um exercício muito, muito prático para a gente colocar aí no dia a dia a ação do que realmente eu vou fazer hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, durante o ano, durante os próximos 5 anos e por aí vai. Tá certo? Um forte abraço, até mais e a gente vai se vendo por aqui.